bom dia a cada um dos irmãos que vieram a essa casa num domingo de manhã, cujo livre-arbítrio sempre está presente, escolher vir à casa espírita. Essa casa que já foi preparada desde muito antes para receber a nós pela espiritualidade maior. Como a gente sempre fala, não há chão, não há paredes, não há teto. Essa casa atinge até a eternidade, aonde o Deus Pai Todo-Poderoso é o Senhor Criador de todas as coisas. Mas antes eu vim falar a respeito da pandemia e do uso da máscara. Então eu quero só passar-lhes um aviso sobre isso. No estado de Santa Catarina, e corroborado pelo prefeito Eliseu Mibach, em Santa Catarina, em Porto União, fica liberado o uso da máscara dentro e fora dos ambientes que são fechados ou abertos. Fica facultativo o uso da máscara. O que quer dizer isso? Usa quem deseja usar a máscara. Em alguns locais, ainda, isso se torna obrigatório, como, por exemplo, os estabelecimentos de saúde, como, por exemplo, dentro das lotações, onde a distância entre uma pessoa e outra é muito apertadinha. Mas, num ambiente amplo, com janelas abertas, distanciamento adequado, como ocorre na casa espírita, e nos locais semelhantes a esse, podem se sentir à vontade de ficar sem o uso da máscara. Só é obrigatório aquelas pessoas que não se vacinaram. Por quê? Essas pessoas correm risco de pegar Covid grave ainda, porque elas não tomaram as vacinas necessárias. Fica também indicado aquelas pessoas que têm doenças graves, que já sabemos que atingem o Covid. Pacientes cardíacos, diabéticos graves, pacientes em tratamento de câncer e transplantes de órgãos, tá certo? E aqueles pacientes que tenham algum sintoma respiratório. Então, essa pessoa deve usar máscara, ficar em casa e procurar o serviço de saúde. Mas aqui, dentro e fora da casa espírita, com esse distanciamento e com o nosso comportamento, nós podemos ficar à vontade em usar ou não usar a máscara. Tá certo? Então, dada a mensagem da personagem doutora Suzane, agora a oração da irmã Suzane, filha de Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus, nosso mestre, nosso amigo, espiritualidade maior, patrono desta casa espírita Bezerra de Menezes, permita que o trabalho desta manhã seja produtivo para todos nós, que sirva de lição, de refrigério para as nossas almas, que sirva para que nós possamos acrescentar à nossa vida e à nossa evolução mais um pequeno passo. Agradecemos de todo o coração estarmos aqui presentes e pedimos que o Senhor, Deus, Jesus e a espiritualidade nos assista nos trabalhos desta manhã. Desta forma, passo a palavra ao irmão Sérgio, que fará a apresentação do nosso expositor do dia. Tenham todos um bom aproveitamento, que assim seja.
Nosso bom dia a todos, que a paz de Deus, a paz de Jesus esteja conosco, favorecendo o nosso encontro desta manhã. Nós estamos gratificados hoje com a presença do nosso irmão Elcio Vosney Borges, presidente da 15ª União Regional Espírita do Paraná, com sede em União da Vitória. Ele, que tem sido expositor no Centro Espírita Amor e Caridade e demais centros espíritas que fazem parte da regional a qual já me referi. Essa alegria de termos o nosso irmão conosco é incontida, porque já por algumas vezes tem estado conosco e hoje vai nos trazer o seu recado a respeito do tema A Estrada da Vida. É esse, né, Elcio? Então, com a alegria de sempre, com os nossos corações em festa, é que nós recebemos o nosso irmão Elcio, ao qual entregamos nesse instante o nosso microfone para dar o seu recado nessa manhã. Que Deus o abençoe e ilumine, Elcio. Fique à vontade. Bom dia a todos, meus amigos, meus irmãos. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai Celestial, e de Jesus, nosso Mestre e amigo incondicional das nossas vidas, se façam sobre todos nós, neste e em todos os momentos da nossa vida. É sempre uma grande honra e um prazer estar aqui com os amigos, novamente, após esses longos anos de aprendizado, da pandemia que ainda não se acabou, mas que vem trazendo em seu bojo algumas lições de respeito, de paciência, né, de aprendizado, que cada um de nós, particularmente, nós temos aprendido em nossos corações. E foi um momento, como falamos na nossa regional, um momento de introspecção, de treinamento também, de avaliação de alguns valores em que nós tivemos a oportunidade de aprender, mas talvez não colocar em prática, e que este momento, que a divindade nos chamou para que pudéssemos nos afastar fisicamente, mas espiritualmente continuarmos juntos, trouxe com certeza aprendizados importantes. Aprendizados em relação à vida, em relação à questão da desencarnação, não é? Aprendizados em relação da impermanência existencial. E aprendizados em relação à nossa estrada da vida, que é a nossa temática de hoje. Então, a nossa gratidão aos irmãos, nosso amigo Sérgio, doutora Suzane, amiga de longos anos, a todos os irmãos que trabalham e labutam nesta casa abençoada, que vem firmar as bases do Consolador de Jesus aqui nesta cidade de Porto União, que também residimos, mas atuamos em União da Vitória. Então, prazer novamente estar aqui, podendo trazer algumas reflexões, um pouco dos estudos dentro da nossa percepção, da nossa veneranda doutrina espírita. Essa doutrina tão linda, tão consoladora, mas eminentemente esclarecedora. E nesta manhã abençoada, nós vamos procurar estar desenvolvendo algumas reflexões em relação à estrada da vida, a nossa vida. E nós vamos, meus queridos irmãos, perceber que justamente esta jornada terrestre, ela sempre preocupou a todos nós, a todos os indivíduos, que chegando a um ponto de suas existências, todos nós, ou pela nossa idade, que nós vamos ficando mais reflexivos, não é? Vamos conseguindo entender um pouco melhor a vida, ou mesmo por dificuldades e problemas que são inerentes a essa caminhada, a essa estrada evolutiva, nós começamos a nos questionar a respeito ou sobre o sentido da vida.
Em nosso caso, meus queridos amigos, como nós nos encontramos no Ocidente, temos muitas dificuldades quando começamos a pensar e a refletir sobre o sentido da vida, sobre os porquês da vida. Vejam, porque a nossa educação filosófica, e também, vamos colocar assim, a educação e o ensino religioso preponderante que nós temos aqui no Ocidente, quase sempre, algumas exceções, logicamente, ela é baseada no ensino da unicidade da existência, ou da existência. Que ensino é esse, meus amigos? O que fala esse ensino? Ora, esse ensino da unicidade da existência, ele vai dizer, ele vai pontuar e afirmar que a alma, ela é criada no momento do seu nascimento. E por mais que se afirme na vida após a morte, ensina que seu destino, ela estará definido por toda a eternidade após a morte do corpo físico. Não é? Então é esse ensino que nos foi colocado e nos foi ensinado, e é natural que seja assim no Ocidente. E vejam que essa teoria ela ganhou notoriedade, principalmente após a teoria da tábula rasa, que todos nós conhecemos, não é? E foi criada por um filósofo chamado John Locke. John Locke, que nasceu em 1632 e desencarnou em 1704, esse foi um dos mais importantes filósofos britânicos, inglês, da era moderna, e escreveu um livro que serve como base para essa teoria, inclusive nas escolas ainda. Temos esse ensino nas escolas, pontuando, e mesmo nas universidades de filosofia, não é? É um livro chamado Ensaio acerca do Entendimento Humano, que ele foi publicado em 1690. E vejam, esse ensino, esse livro vai inaugurar uma famosa escola de pensamento chamada Escola de Empirismo Britânico. Né? Então, segundo Locke, esse filósofo aqui, ele tem a origem dessa teoria da unicidade aqui, tem essa questão de fundamentação, vamos colocar assim, um tanto quanto filosófica e mesmo intelectual. Ele vai dizer que ao nascermos, todos nós ao nascermos, nós somos como uma folha em branco, né? uma tábula rasa, como diziam os empiristas, que ela é escrita à medida em que nós vamos vivendo, em que nós vamos tendo as experiências que o mundo vai nos apresentando, que o caminho da vida física vai nos colocando, não é? Então, essa teoria da unicidade da existência, que ela é firmada de forma não tanto quanto pedagógica, mas filosófica por esse autor, que serve como base, ela também se presta no sentido da dominação e de orgulho de classes e de raças também, meus amigos, tão ao gosto das classes dominantes do nosso tempo. É uma análise aqui, uma reflexão simples, mas se nós pararmos para pensar, nós vemos que isso aqui, essa teoria, não é? Ela serve para dominar também, né? Então, por isso, nós vamos perceber, como colocamos no início, o desespero. O desespero, muitas vezes, do indivíduo ao perceber, e é uma questão natural, que sua vida física, ela está escoando, né? No decorrer dos anos, com o passar inevitável dos anos, sem que possa fazer nada para impedir. Aliás, meus amigos, podemos perceber aí, na mídia, enfim, na nossa própria sociedade, que alguns até tentam impedir esse avançar dos anos, né, por meios arriscados para preservar a beleza e a juventude do corpo, numa tentativa inútil contra os anos e também contra o desgaste natural da máquina orgânica. Dessa forma, adiantando, muitas vezes causando danos que levam ao suicídio involuntário. É claro que aqui
nós não estamos pontuando que seja errado cuidar do corpo. Pelo contrário, nosso templo divino. Nós temos que preservar. Né? Fazer as questões da higiene, ir ao médico quando precisa, a nossa atividade física, que é da nossa área, enfim, temos que cuidar, não é? Mas muitos irmãos, nesse desespero, como colocamos, acabam, enfim, causando um suicídio involuntário aí, se colocando de forma exagerada em relação mesmo à atividade física, mesmo às questões estéticas, numa questão de, ou num exagero, para que possa preservar a beleza, enfim, a perenidade do corpo físico, que é uma máquina abençoada, né? Um organismo abençoado. Mas justamente por conta dessa teoria ou dessa percepção que ainda é normal, ainda a unicidade da existência, que nascemos nossa alma é criada ao nascermos e tem a sua finalização ao desencarnarmos, ao morrermos. Muito bem, o fato, meus queridos amigos, é que a doutrina espírita, ampliando os horizontes da percepção e de entendimento a respeito da vida, essa doutrina maravilhosa, veneranda, realmente consoladora, não é? Ela nos mostra que, realmente nós estamos na estrada, metaforicamente falando, da vida. Todos nós nos encontramos na estrada da vida. Tá? Porém, e aí que está o seu ponto, essa estrada, ela não tem o seu início no berço e nem o seu final no túmulo. Né? Como nós temos aprendido de ordinário. Não. Nos traz em concordância com os ensinos do próprio Mestre Jesus. A realidade já pensada e percebida por muitos filósofos e confirmada pelos próprios espíritos, através da codificação, a realidade da multiplicidade das existências ou da pluralidade das existências. Desta forma, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, quando procuramos refletir sobre a estrada da vida, vejam, não é somente, ou não é da experiência física, talvez como o título tenha colocado, não é? Não é da estrada da vida física atual, não é isso. Mas da vida do espírito imortal. É nesse sentido que vai a nossa reflexão. A estrada da vida, não da vida física, mas do espírito imortal que todos nós somos. Essa vida que é a única, essa vida de nós como filhos de Deus é a única. Mas vejam que acontece e se desenvolve em dois níveis, em dois momentos. Uma aqui, como nós estamos atualmente, né, no mundo físico, envolvidos por esse organismo físico, esse corpo físico abençoado, não é? E a outra que acontece quando estamos desencarnados, no mundo espiritual, fora do corpo físico. Porque a vida é uma só. A vida é uma só. Ela acontece nesses dois momentos, no nosso atual estágio de evolução. Né? O mundo físico e o mundo espiritual. Esse ensino, meus queridos amigos, ele está explícito na questão 166 do Livro dos Espíritos, o item A, B e C, quando Kardec vai questionar aos benfeitores espirituais. E lógico, nós temos que trazer aqui literalmente este livro básico da doutrina espírita. Os irmãos que talvez não tenham muita familiaridade, estejam começando na doutrina espírita, este é o nosso livro básico, que vai trazer toda a doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. Então nós vamos ver que a questão 166, Kardec vai questionar aos imortais, aos espíritos superiores, em relação a essas questões. E vejam, quando ele vai questionar, como pode a alma, vejam, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, é uma questão muito importante, meus amigos. Porque veja, quando nós temos aprendido nessas teorias do Ocidente, da unicidade da existência física, e que muitos de nós, a maioria da humanidade ainda pensa desta forma, fica um pouco complicado quando nós
aprendemos o ensino de Jesus, que Ele nos pede para sermos perfeitos. Tão perfeito é o vosso Pai, é Deus. Claro que é uma perfeição relativa, não é? Mas, veja, se nós, nas nossas condições sociais, morais, acabamos renascendo em um país, um local, por exemplo, onde nós não temos possibilidades de nos desenvolvermos, talvez, intelectualmente, pior ainda, moralmente. Aliás, nós sobrevivemos, que é a realidade de muitos irmãos da Terra, não é? Ora, como que eu vou alcançar essa perfeição, sendo que a vida não me deu oportunidade, não é, de estar me desenvolvendo? É uma questão importante. Nós muitas vezes não paramos para pensar, e é por isso que muitos acabam tornando-se materialistas, né? Porque, puxa, eu gostaria de me desenvolver, eu gostaria de me aprimorar, mas eu não tenho como, não tenho condições, não tenho jeito. Aliás, mesmo que tivéssemos, como é que em uma existência só nós vamos aprender todas as questões do mundo físico? Vamos colocar aqui as questões acadêmicas, as ciências, não é? Que todas elas trazem esse bojo de conhecimento importante. Como? Não tem jeito. E não vamos falar das questões morais, né? Das questões morais que às vezes levamos muito tempo para estarmos ficando, eu sempre gosto de colocar o exemplo aqui, mais pacientes uns com os outros. A gente fala do pavio curto, né, que muitos de nós temos o paviozinho curto, nós não conseguimos alongar o pavio um pouquinho só, e às vezes em vários anos. Então, é importante. Como que Kardec falou, como que a alma que não alcançou a perfeição, particularmente, fala por nós aqui, né, não tem jeito, durante a vida corpórea acaba de depurar-se. E a resposta, ela é linda, sintética, não é? Porque o espírito superior tem o poder de sintetizar grandes verdades em poucas palavras, em poucas frases. Não são que nem nós fazemos rodeios, explicamos daqui e dali, para nos fazermos entendidos. E eles vão responder, ora, sofrendo a prova de uma nova existência. Direto, não é? Vejam, atualmente, quando nós lemos essa resposta, tudo bem, estamos acostumados. Puxa, a gente já percebe aqui nova existência e a gente já remete a uma existência corpórea. Mas essa questão ela vem quebrar paradigmas. Paradigmas são ideologias colocadas como verdades, né, em algumas épocas da humanidade, temos várias agora, e na época ali, onde Kardec está colocando, né, a questão do materialismo, enfim, muito forte ali. Então, essa resposta ela vem fazer com que haja uma reflexão profunda daqueles que assim estão lendo e do próprio Kardec. E é por isso que ele vai desenvolver essa questão em outras três, para deixar bem claro. E vejam, na questão 166A, ele vai e pergunta para que não haja nenhuma dúvida. Ora, como realiza essa nova existência? Olha que ele pergunta. Será pela sua transformação como espírito? Não é? Veja que ele não está pontuando aí uma experiência física, né? Então, uma nova existência. Então, ele pergunta, né, se essa melhora, essa depuração vai sofrer, porque o espírito depois, vejam só, depois de desencarnado no mundo, na vida eterna, como é posto de ordinário. Então, esse espírito na vida eterna, ele vai se transformar, ele vai ter uma nova existência como espírito, é nesse sentido que ele pergunta. Né, que nós levamos já na questão da reencarnação. Não, ele pergunta nesse sentido. E os espíritos respondem. Depurando-se a alma, indubitavelmente experimenta uma transformação. Ok? Então, ele reafirma. Sim, a alma depurando-se vai se transformar, claro, vai melhorar. Mas, vejam só, para isso, necessário lhe é a prova da vida corporal. É linda a resposta. Muito consoladora também. Então, ele fala que, lógico, melhorando, a alma vai passar por uma transformação, mas essa transformação ela não vem de graça, como por milagre. É necessário a alma passar, como ele coloca, a prova da vida corporal. E ele vem colocar a prova. Não vamos nos aprofundar muito aqui, que não é o objetivo. Mas Kardec, como ele era insistente, como bom professor que era, pedagogo, não é? Então, ele vai aprofundar mais ainda. E ele vai
perguntar, na questão 166b. A alma passa, então, por muitas existências corporais? Está reafirmando, para não haver dúvida. A gente fica pensando, por que tanta insistência? Ora, justamente para quebrar esse paradigma existente da unicidade da existência. Se agora ainda é forte, imaginamos, né, na época de Kardec, bem na época do materialismo, ali, né, dialética, enfim, né, muito forte. E ele reafirma. E os espíritos, então, para não deixar dúvida, vão colocar. Sim, contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Mas Kardec não se dá por vencido ainda. Ele vai perguntar. Sintetizando, ele coloca, parece então resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em um novo corpo. É assim que se deve entender? Ele sintetiza e vai colocar de forma clara, né? E os espíritos respondem, evidentemente. Evidentemente. Estava aí, então, no livro básico da doutrina espírita, a questão de como que nós vamos conseguir, né, essa depuração, essa evolução. Para nós agora é até um tanto quanto natural e simples para nós, que gostamos de estudar, refletir. Né? A gente percebe que o único jeito realmente de nós estarmos nos melhorando é através da multiplicidade, através da reencarnação. Aliás, a reencarnação, que atualmente já é tema de pesquisa em algumas universidades, inclusive aqui no Brasil, né? Nós temos algumas universidades que têm como linha de pesquisa a pesquisa, o estudo da reencarnação, né? Que acaba tirando da questão filosófica e religiosa, ela vai usar o método científico para estar pesquisando, não é? Então, questões que já vêm do passado, longínquo, que Kardec pontua, os espíritos afirmam. Né? E essa afirmação da reencarnação, ela fica mais clara quando nós lemos também no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, no item 10, que vai colocar de forma muito clara, fechando essa percepção. Vejam, os amigos, se não estamos aqui tentando convencer ninguém, não é isso, mas trazendo algumas questões pontuais, extremamente lógicas. E vejam o que é posto no Evangelho segundo o Espiritismo. Mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos se vão expungindo, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se quando bem suportadas. Como as expiações, elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa as chagas e cura o doente. Claro, não é, meus amigos? E muito consolador. Vejam que nós estamos num mundo ainda de provas e expiações. E nossa jornada, nossa estrada da vida, ela é constituída de provas e expiações. E aqui está muito claro, se nós pararmos para refletir um pouquinho, ele vai colocar aqui o objetivo. Vejam, a questão das existências corporais, da reencarnação, da mudança de corpos, não é? Em relação às provas da vida, as provas da vida vão fazer com que nós vamos nos adiantando quando nós soubermos e sabemos, como ele coloca aqui, suportar essas provas da vida, porque a vida é feita de provas. Estamos passando agora por uma grande provação, não é? Provação da nossa pandemia, era quase uma endemia, uma grande provação. Vejam, mas aí tem um critério, quando bem suportada. Porque que nem na escola, que nem na universidade, que nós somos provados, não é? Você faz a prova, mas se não for bem, você reprova, você refaz o conteúdo, para que ele fique bem, bem claro. E aqui também, nós estamos em provas. Mas veja, ela serve também como expiação. Como expiação. Por quê? Porque nós viemos de um passado longínquo, recente, fala por mim, tenebroso, não é? De algumas questões que, graças a Deus, não nos lembramos. Então, elas também ajudam e servem para apagar essas faltas e purificar. E está bem claro a questão aqui. Remédio
que limpa as chagas e cura o doente, que somos nós. Doentes, falo por mim, do Espírito. Não é? Então aí está, meus queridos amigos, a confirmação pelos próprios Espíritos de uma das leis divinas que mais toca o nosso coração. Sim, a lei da reencarnação. A lei da reencarnação, ou a realidade da multiplicidade ou da pluralidade das existências. Não é? Como nós falamos aqui, não é para sair daqui acreditando, é para pesquisar, é para que nós possamos usar da razão, da nossa inteligência, enfim, para que nós possamos colocar os prós e contras para ver se isso aqui está mais de acordo com a bondade e a justiça divina. Né? Porque a questão da pluralidade, da multiplicidade das existências, vejam que já há longo tempo, ela tem preocupado vários filósofos. Por que colocamos filósofos? São os profissionais, as pessoas que, de todos os tempos, procuraram refletir sobre a vida, questionar, inclusive, as verdades, não é? E vários reconheceram que na anterioridade da alma, seja ela de várias doutrinas filosóficas, enfim, encontraram a única solução possível para responder os mais importantes problemas da psicologia, também da sociologia. Que somente com essa teoria é que alguns pontos aí se tornam claros. Porque sem esse princípio, alguns deles falam que se encontravam detidos passo a passo, meio que encurralados num beco sem saída em relação ao pensamento, e somente puderam sair desse beco, refletir de forma mais profunda com o auxílio da teoria da pluralidade das existências, da reencarnação, da palingênese, enfim, o nome pouco importa, estamos falando várias denominações aqui para ficar um pouco mais claro aí, mas, enfim, é a reencarnação. Muito bem, meus amigos, quando falamos da reencarnação dentro da nossa estrada da vida, que é a vida do espírito imortal, a maior objeção que temos percebido e que podem fazer em relação a essa teoria é justamente a objeção a respeito da falta, vejam, da falta de lembranças das existências anteriores. Então, todos nós que falamos, ou alguns amigos que falam, ouvimos, mas eu não lembro, não existe, porque se existisse, eu lembrava de quem eu era no passado. Aliás, abrindo um parênteses aqui, pouco importa. Na verdade, é mais questão de curiosidade, pouco importa que nós fomos. O que interessa é que nós somos agora, né? Fomos no passado agora. Mas seja, quem pensa assim, e quem coloca de forma lógica essa falta de lembranças, sim, podemos perceber que com razão, vejam, por quê? Uma sucessão, por exemplo, aqui, de existências inconscientes uma das outras. Vejam só, uma sucessão uma das outras. Vejam, deixar um corpo para tomar outro corpo, não é? Sem memória do passado, equivaleria, não é, meus amigos? Equivaleria ao nada, visto que é o nada quanto ao pensamento, não é? Tomar um corpo, outro corpo, sem que a gente tivesse uma lembrança do que passamos, é como se não fosse o nada. Então seria, vejam, uma multiplicidade de novos pontos de partida sem ligação entre eles, entre si. Vejam que seria, nesse sentido, nesse rumo de reflexão, seria, meus amigos, a ruptura incessante de todas as afeições que fazem o encanto da vida presente, que são a mais doce e consoladora esperança do futuro. Seria, meus queridos amigos, a negação, se não houvesse essa lembrança, de toda a responsabilidade moral. Ela não é. Então, quem pensa assim não está errado nessa forma rasa, superficial de pensar. Eu não lembro, então, de que me... Aliás, dentro do seio familiar nós temos ouvido isso, é normal, né? E adianta saber de outro... Se eu não lembro quem fui, não adianta nada, né? Então, para que serve isso? Então, semelhante doutrina, nesse sentido que estamos fazendo essa provocação com os amigos aqui, ela seria tão inadmissível e seria tão incompatível com a justiça divina, não é? Quanto a teoria da unicidade das existências. Ou seja,
essa teoria de uma única existência com a perspectiva de uma eternidade por apenas algumas faltas cometidas durante 40, 50, 80 anos, 90. Mas aí já é difícil, né? Porque enquanto somos crianças até não cometemos muitas faltas, né? Então, vejam, assim nós compreendemos então os que formam semelhante ideia da reencarnação. Claro que quem pensa assim podem rejeitar, logicamente, de forma lógica. Mas, meus amigos, não é assim que a doutrina espírita, o espiritismo, ele nos apresenta. Aliás, o próprio Mestre Jesus nos apresenta. Não é assim. Nós vamos ver que a existência espiritual da alma, nossa existência, como nos ensina o Espiritismo, a existência espiritual é a existência normal, vejam, com indefinida lembrança retrospectiva. Me fiz entender aqui? Posso simplificar um pouco mais. Veja que as existências corporais, físicas, elas são apenas, meus queridos amigos, e é assim realmente, elas são apenas intervalos, curtas estações na existência espiritual, sendo a soma de todas as estações apenas uma parcela mínima mesmo, da existência normal, absolutamente como se numa viagem, por exemplo, de muitos anos, que fôssemos viajar durante muitos anos, de tempos em tempos, este viajante ou este viajor parasse apenas algumas horas. É isso, a nossa experiência física é como se fosse essas horas que paramos numa grande viagem. Claro, embora pareça que durante as existências corporais, e é assim mesmo, há solução de continuidade por ausência de lembrança, enquanto estamos aqui na vida física, tirando algumas exceções. Eu conheço alguns amigos que lembram de outras experiências físicas passadas, natural. Né? Mas, de ordinário, todos nós estamos com esse véu, né? Enquanto estamos aqui no mundo físico. Né? Essa lembrança, a ligação, ela efetivamente se restabelece, meus amigos, no curso da vida espiritual. Né? Essa vida que não sofre de forma alguma a interrupção. Okay? Porque, vejam, a vida real é a vida espiritual. Essa aqui não é real? Claro que é real. Mas nós estamos nesse intervalo aí dessa grande viagem, dessa estrada da vida, em que estamos aqui aprendendo algumas lições, não é? Esquecidos temporariamente de que nós somos realmente. Então, ou seja, que na vida real, que é a espiritual, o espírito, ou seja, nós conseguimos abarcar, logicamente, de acordo com a nossa evolução, a visão geral da nossa vida de uma forma mais ampla, mais geral. Né? Okay? Então, dessa forma, com a solução de continuidade, realmente, essa solução de continuidade realmente só existe enquanto estamos aqui, na vida corpórea, na vida exterior, na nossa vida de relação. E a ausência aí da lembrança, né? A ausência da lembrança que tantos reclamam. Porque eu queria lembrar, e aliás, todo mundo pensa que foi rei, não é? Rainha, enfim, foi algum nobre, nós só pensamos assim. E a gente vê que 95% da população não é rei, nem rainha, nem de poder, não é? Então, nós esquecemos que provavelmente tivemos existências aí humildes, muitas dificuldades. Então, veja que essa ausência de lembrança vem provar a sabedoria da providência divina. Vem provar a bondade de Deus, que assim evitou que nós fôssemos desviados. Vejam só, como colocamos no início, a vida física serve de prova e serve de expiação. Não é? Poderíamos, essa lembrança, nos desviar do nosso objetivo da atual experiência física, onde nós temos, todos nós, deveres a cumprir, não é? Basicamente em 3 níveis: conosco mesmo, a nível familiar e a nível social ou comunitário. Os amigos já pensaram que iria acarretar uma lembrança de experiências
de outras vidas passadas? O problema que iria ser? Muito problemático, não é? Mas quando fora do corpo, né, em repouso, nós não estamos aqui também presos. Quando dormimos à noite, durante o sono, nossa alma, somos nós, não é? Levantamos em voo parcial durante o sono e vai se restabelecer, então, a cadeia interrompida durante simplesmente a vigília física e corporal. Tá? Então, nós temos esse refrigério durante o nosso sono, para que a gente possa parcialmente estar de volta a esta vida real, a vida espiritual. Aliás, é isso que faz com que mentores espirituais estejam entre nós, encarnados, né, aceitem, além do amor, mas essa possibilidade deles estarem nesse intervalo, durante o sono, aí de retorno, né, aos páramos de onde vieram para recuperar energia. Ok, muito bem. A isso também, meus amigos, pode se opor uma objeção perguntando, poderemos perguntar. Ora, que proveito podemos tirar de nossas existências anteriores, não é? Para melhorarmos, se não nos lembramos das faltas cometidas? Já nos fizeram em conversas particulares, familiares. Na família é interessante, né? A gente vai sendo testado, enfim, vai discutindo, enfim, vai aprendendo junto. Se eu não lembro do que eu fiz, o que adianta? Como é que eu vou conseguir recuperar? Como é que eu vou aguentar? Olha, o Espiritismo, meus queridos amigos, ele responde que a lembrança de existências, vejam só, desgraçadas, é aquela questão do 95% aí que nós falamos, não é? Juntando-se a miséria da vida presente, as dificuldades da vida presente, ainda mais penosa tornaria a nossa vida atual. É ou não é? Vamos usar da reflexão, né, da razão? Porque aquela questão. Se lembrássemos de experiências passadas, não tão boas, e basta olhar para a história da humanidade, onde nós sempre costumamos falar, até nos grupos de estudos, aos domingos, sabe qual era o nosso programa de domingo, da família? Não... Olha, há 100 e poucos anos atrás, sabe qual era o programa de domingo? O parquinho era aí na praça, as pessoas iam ser guilhotinadas, como na Revolução Francesa, e nós comprávamos ainda os quitutes, comprávamos os lanches, não é? Íamos com a família e ficávamos aplaudindo ainda as pessoas sendo decapitadas, quando não queimadas. Esse era o programa de domingo, de há 100, 200 anos atrás. E era normal para a época, não é? Então é bom nós não nos lembrarmos. Então nós vamos ver aí a sabedoria divina. Deus poupou-nos, então, a todos nós, esse acréscimo, meus amigos, de sofrimento. Se assim não fosse, vejam, falam por mim, qual seria a nossa humilhação ao pensarmos no que nós fomos? Aliás, eu nem teria coragem de estar aqui conversando com os queridos amigos nessa manhã. Não teria coragem, se lembrasse. Ao vislumbrar, talvez, na plateia, ao vislumbrar num amigo querido, alguém que talvez eu tenha vilipendiado. Então, graças a Deus, que nós temos esse esquecimento parcial. Mas se nós nos concentrarmos, não é? Meditarmos, avaliarmos a situação, nós vamos perceber, dentro das provas que estamos passando, dentro do nosso estilo de vida, nível social, nível familiar, nós vamos perceber o passado ao nosso lado, aí as provas e o que nós temos que fazer. Nós gostamos de fugir, mas se nós refletirmos, nós vamos ver, não é, o que nós temos que fazer e as questões que a vida nos chama para que possamos resolver essas questões. Então, nos diz Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, e, aliás, mentora espiritual de toda a humanidade, sobre essas questões das recordações, um pouco extenso, mas vamos ler aqui para facilitar. Vejam o que ela nos coloca. A recordação das ocorrências danosas, olhem só, acarretaria uma alta carga de sofrimento derivado do remorso, que dificultaria o prosseguimento dos compromissos elevados em consequência, poderia tornar-se um motivo de desânimo, gerador de estímulos prejudiciais para o abandono dos deveres
ou medo de enfrentamento dos novos desafios. Ademais, a lembrança detalhada de determinados fatos traria à memória a presença de cômpares igualmente comprometidos ou pessoas outras vitimadas, ou ainda responsáveis pelo desar, assim aumentando a animosidade em relação a estes últimos. É o que nós procuramos facilitar aqui o entendimento. Está muito claro, graças a Deus que não nos lembramos, não é? Enquanto estamos aqui na experiência física de forma mais detalhada, claro que temos alguns flashes, né? Mas de forma mais detalhada do que nós aprontamos e fizemos no passado. Então, durante cada existência, sempre damos um passo a mais, porque o espírito não regride. Pode estacionar, mas vamos pensar assim, mesmo estacionado, as experiências da vida fazem com que ele tenha mais experiência em relação a essa estrada da vida. E assim nós vamos. Cada uma das existências é, portanto, um novo ponto de partida. Então, por exemplo, se numa existência anterior fomos maldosos, o que importa isso se já não o somos? Não importa. Né? Se lá estávamos aplaudindo no domingo o espetáculo, não importa agora. Importa que nós já não fazemos isso, não sentimos prazer nessas questões. Se tivermos um defeito qualquer e que já não conservamos um vestígio, aí está, por exemplo, aqui uma conta saudada, de que não nos cumpre mais pensar. Não é? Vamos supor, meus amigos, que se trata de um defeito apenas meio corrigido. Vamos colocar assim, um defeito meio corrigido, que todos nós temos. Eu, particularmente, tenho vários, muitos. Então, o restante vai ficar, então eu corrijo o meio, o restante vai ficar para a vida seguinte. Né? E corrigi-lo é o que devemos cuidar. Vou passar aqui um pouquinho. Vamos tomar um exemplo que tem no livro Obras Póstumas, que é um livro muito interessante, muito lindo, que são os ensinos de Kardec, os escritos de Kardec, que foram formulados e compilados em livros após a sua desencarnação. Okay? Então, tem um exemplo lá no livro Obras Póstumas que faz que um homem, ele coloca aqui, vamos ler aqui, ó, um homem foi assassino e ladrão, ele coloca, e foi punido. Né? Quer na vida corpórea, quer na vida espiritual. Então, ele se arrepende e corrige o primeiro pendor, porém não o segundo. Corrige o defeito de ser assassino. Então, na existência seguinte, ele será um ladrão. Talvez ele coloque um grande ladrão. Um ladrão daqueles ladrão profissional. Tá? Um grande ladrão. Não é? Porém, não mais assassino. Vejam, mais um passo adiante, já não será mais um ladrão profissional, mas um ladrãozinho. Aquele ladrãozinho normal, de ocasião, assim. Né? E vejam, num derradeiro esforço, ele vai vencer essa tendência ao roubo, tá? E vai suprir, vai desaparecer todo o vestígio dessa enfermidade moral. Então ele vai se despojando dessa enfermidade moral, como está nesse exemplo, e para frente vai ser um modelo de probidade, de honestidade, enfim. Vejam como Deus é sábio. Né? Que importa a este homem saber o que ele foi? Não importa. A lembrança de ter acabado no cárcere não seria uma tortura humilhante? Não é? Se ele lembrasse, como está no exemplo, de que ele de repente acabou num cárcere lá em 2, 3 existências atrás. Já não é mais. Já não precisa mais. Podemos, meus queridos amigos, ampliar este raciocínio para todos os nossos vícios. Aliás, todos os vícios, todos os desvios, e poderemos ver como nós nos melhoramos. É assim que nós vamos nos melhorar. Aquela perfeição que o Mestre Jesus nos colocou de forma mais velada, e que a doutrina espírita ela vem ampliar para todos nós. Tá? Como? Passando pelo cadinho das encarnações e reencarnações. Não terá sido Deus mais justo, assim como nos tornar responsáveis pela nossa própria sorte? O que vocês acham? Não é Deus mais justo dessa forma, colocar em nossas mãos? Né? Não de forma de privilégio ou de milagre, mas uma forma de razão, de responsabilidade, pelos esforços que vamos empregar para que possamos nos melhorar, do que se fizesse, por exemplo aqui, que nossa alma nascesse ao mesmo tempo do nosso corpo, né? E nos condenasse a tormentos perpétuos, como de costume nós temos aprendido,
por erros passageiros. Por erros, muitas vezes, que nós não temos a questão moral, intelectual, de entender que estamos errando. Novamente, o exemplo do programa de domingo aqui, né? Para a época era normal. Talvez não tinha. Claro que a consciência afirma que alguma coisa está errada, mas como a sociedade fala que é normal, fazemos assim atualmente ainda. Todo mundo faz, vou fazer igual. E não temos desenvolvido o senso moral ainda. Tá? Então, vamos lá e praticamos. Mas, com o tempo, nós vamos perceber que aquele ato passou-se 100, 200, 1000 anos. Mas aquele lá atrás foi um ato imoral. E agora eu tenho que dar conta. Como que eu faço isso? Lei divina, a reencarnação, ajuda que nós possamos nos desprender e nos melhorar. Assim, meus amigos, pela pluralidade das existências, em nossas mãos, vejam que lindo, em nossas mãos está o nosso futuro. A doutrina espírita, essa doutrina maravilhosa de responsabilidade, ela não é para todo mundo. Por quê? Porque muitos ainda não conseguem entender essas questões de responsabilidade, porque o nosso destino não depende agora. Claro, Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, os amigos espirituais estão aqui. Eles sempre querem o nosso bem. Eles sempre estão junto conosco nas boas ações. Nas más, não. Eles deixam o nosso livre-arbítrio, não é? Eles sempre estão conosco, eles não nos punem. Mas depende de nós. Nos melhorarmos. Não há milagre. E a nossa responsabilidade. E muitos irmãos não querem assumir ainda essa responsabilidade da vida que a doutrina espírita nos traz, porque é mais fácil acusar Deus. Porque é mais fácil acusar a sociedade. É mais fácil acusar o sistema. E não olharmos para dentro de nós e fazermos a nossa própria parte que nos compete, porque a parte de Deus Ele sempre vai fazer e sempre está fazendo. Que doutrina maravilhosa, não é? Nos tira essa questão de subalternidade, de dependência, aliás, em relação às questões que nos acontecem. Estamos vivendo o que temos que viver, mas a divindade está sempre com nós. Então nós vamos ver que nós gastamos, já nos dirigindo para o final da nossa reflexão, nós gastamos sempre um longo tempo para nos melhorar. Aliás, o tempo é relativo, é o maior talento que Deus nos concede. Mas é o tempo, né? E sofremos as consequências da nossa maneira de proceder, como colocamos agora há pouco. Vejam, é a suprema justiça, mas a esperança jamais é interditada. Então, para que possamos entender melhor esta colocação, de modo a tornar compreensível, vamos colocar assim, as peripécias da vida da alma. Quando falamos da alma, somos nós mesmos, né? Trazemos um exemplo de uma comparação que novamente está no livro Obras Póstumas. Kardec, lá na sua primeira parte, intitulado, que nós estamos nos baseando aqui, justamente o caminho da vida. O caminho da vida. Que vamos sintetizar. Trouxemos aqui, mas não vamos ler todo, porque ele é longo, mas vamos sintetizar aqui. E ele vai colocar de uma maneira assim, poética, ele inicia. Eu gosto muito desse capítulo ali. Ele fala o seguinte: suponhamos uma estrada longa, cuja extensão dessa estrada, de distância em distância, as distâncias não são iguais, com intervalos iguais, florestas que estão nessa estrada. Vejam que essa estrada longa, ela chega na floresta, ela não desvia, ela para na floresta, para logo em seguida, a essas florestas, dar prosseguimento à mesma estrada. E ele vai colocar assim: o viajante que segue por essa estrada, por exemplo, penetra a primeira floresta, mas essa floresta, ele diz, essa floresta, ela é muito densa, é cheia de espinhos, cheia de calhaus, ela não tem um caminho pré-definido, não tem nenhum carreirinho ali. Então o viajor chega ali, entra, ele passa, mas ele sai todo machucado, sai todo estropiado ali. Tá? Inclusive o sol não aparece nessa floresta, tão densa que ela é. Mas ele passa, sai, encontra a estrada depois, um pouco arrebentado, mas ele passa aí. E ele segue. Mais adiante ele vê, nesse exemplo, uma segunda floresta. Uma floresta onde esperam as mesmas dificuldades. Opa, mas aí eu já tenho experiência. Eu já sei como abrir um caminho melhor, já sei como desviar aqui de um espinho, enfim. E sai menos contundido. Segue, e noutra, ele encontra nessa outra floresta um lenhador. Opa, já tem gente aí nessa floresta.
Um lenhador que vai lhe indicar a direção que deve seguir para não se desviar. Então, já tem um direcionamento ali. E a cada nova floresta que ele vai passando, vai aumentando, meus amigos, vai aumentando a sua habilidade. Né? E, ao final, essa estrada ela chega num cume, numa montanha, onde ele chega nesse cume. E desse alto, desse cume, ele vai visualizar toda a estrada que ele passou. Né? E ele, do alto desta montanha, ele vai ver que nessa estrada existem outros viajantes também, que estão na primeira floresta, que estão em dificuldades, outros que estão chegando. E ele encontra ao seu lado um ancião no cume dessa floresta, e que vai lhe dizer, então, algumas questões, indicando e mostrando para ele por que ele passou por aquelas dificuldades naquele caminho, naquelas florestas, dizendo que ele chegou ali pelos seus próprios méritos, mas que se ele permanecer naquele cume, naquela floresta junto ali, não vai ter muito sentido. Né? Ele vai se entediar. Então ele fala para que ele possa descansar um pouco, mas por que não voltar pelo caminho que ele já sabe, como guia, né? E acompanhar os viajantes que ele vê, alguns lá estropiados também, cambaleados, outros passam mais lépidos, mas a maioria vem cambaleante. Ele indica então, por que você não volta e não ajuda esses companheiros que estão na estrada? E ele vai então e volta para acompanhar esses amigos nessa estrada, metaforicamente, da vida. É um capítulo lindo. A estrada, meus amigos, é a imagem justamente da vida espiritual, da alma, em cujo percurso nós estamos mais ou menos felizes. E à medida que nós vamos avançando, nós vamos ficando mais felizes, mais calejados. As florestas, meus queridos amigos, são as existências corporais, em que nós trabalhamos pelo nosso próprio adiantamento, ao mesmo tempo que vamos trabalhando, abrindo caminho nas florestas, nós trabalhamos pela obra geral da vida. O caminheiro que chega ao fim e volta para ajudar os que estão atrasados ali, segundo esse exemplo, é a figura propriamente do nosso anjo guardião. Pode chamar de anjo da guarda, o nome pouco importa, mas o nosso mentor espiritual. E podemos, com a permissão, né, fazer também uma comparação assim. Esse caminheiro que volta, nós podemos figurar também na figura do nosso Mestre Jesus, que voltou dos páramos celestiais. É o Espírito mais perfeito, é o nosso modelo, o nosso guia. Para ser guia, tem que passar pelas peripécias da vida, não é? Ele tem que saber o caminho. Jesus, ele é o guia por excelência. E ele volta para nos ajudar. Então, o caminheiro, figuramos também na figura de Jesus, dos nossos mentores espirituais que representam Jesus ao nosso lado. Nós não estamos sozinhos. E o ancião que ele fala lá é a representatividade de Deus, que através da lei do progresso, a lei divina, proporciona a todos nós, seus filhos, um tanto quanto rebeldes ainda, mas seus filhos, que Ele ama, a oportunidade de nós evoluirmos. E ao evoluirmos, meus amigos, nós vamos ajudando também na evolução da obra divina do planeta, das questões físicas e materiais. Aí está, meus amigos, finalizando. A metáfora que procuramos trabalhar com os amigos nesta manhã, com os senhores, sobre a estrada da vida. Estrada da vida. Que é simplesmente a nossa própria trajetória como filhos de Deus que todos nós somos, pela lei de progresso, para que possamos chegar à felicidade que representa o que é a felicidade. Estamos de acordo com a lei divina, com a nossa consciência em paz, que é a aproximação de Deus, nosso Pai. Deixamos aqui um último slide para a reflexão, para que possamos pensar durante esse domingo lindo, não é? Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro Amanhecer de uma Nova Era, coloca: no momento, quando a ciência rompeu o véu da ignorância e facultou o melhor entendimento da vida e de seus milagres, os ensinamentos profundos retornaram pela voz dos espíritos, os legítimos cancioneiros da imortalidade, repetindo as antiguíssimas ligações em torno da realidade do ser além do vaso carnal, das reencarnações, dos esforços que devem ser empreendidos a fim de libertar-se pela túnica
pesada da ilusão que tem retido nos patamares inferiores da evolução. Que Jesus, nosso Mestre, o guia ideal, o modelo das nossas vidas possa permanecer em nossos corações. E é com Jesus e para Jesus que depositamos nesse instante a nossa gratidão, o nosso carinho pela oportunidade de estarmos compartilhando algumas reflexões. Obrigado à direção da casa, aos queridos amigos, pela oportunidade de estarmos aqui falando daquilo que nos toca o nosso coração. E aos irmãos desejamos paz, paz no Cristo, fé no caminho da vida. As dificuldades chegarão, são provas, mas passarão com Jesus, o nosso modelo. Muita paz, muita luz e que o Mestre possa permanecer hoje e sempre em nossos corações. Assim seja.